O que ocorreu no Brasil nos meses de novembro de 2022 a janeiro de 2023 teve repercussões sérias e graves e que perdurarão por muito tempo. Tais fatos se inserem num contexto histórico que vem desde 2013, com as pressões populares para a queda da então presidente da República, Dilma Rousseff, passando por seu impeachment, governo Temer, eleições presidenciais de 2018, marcadas pela tentativa de assassinato do então candidato Jair Messias Bolsonaro, eleição de 2018. Permeia um governo tumultuado com pressões fortíssimas do sistema e recortado por problemas sérios, destacando-se a pandemia da Covid-19, instrumentalizada contra o então presidente. Entre suspeitas contra o sistema eleitoral e desequilíbrio entre poderes da República, o governo Bolsonaro tem ocaso num processo eleitoral defeituoso, amplamente criticado e com grandes problemas de credibilidade. O resultado da eleição acirrou ainda mais a polarização crescente desde 2013 e culminou nos 69 dias que abalaram não só a população brasileira como terminaram por atingir as instituições de maior credibilidade do Brasil, as Forças Armadas. O povo foi às ruas e permaneceu em frente aos quartéis até meados de dezembro de 2022, quando, induzida por militantes e ativistas da auto-intitulada direita conservadora, principalmente em Brasília, acabou por deixar a segurança e se expor a um dos eventos mais trágicos da história da democracia brasileira, a invasão dos três poderes. O período de 2013 a 2022 marca o crescimento de um movimento político e de tomada de poder que se apossou do termo conservadorismo para se posicionar no cenário político como contraponto político e ideológico da esquerda, sobretudo contra o Partido dos Trabalhadores e sua liderança máxima Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por vários crimes, mas libertado para concorrer à presidência em 2022. Essa direita exibe traços nítidos de totalitarismo e autoritarismo, tendo sido formada sob a égide de um auto-intitulado filósofo chamado Olavo de Carvalho. O bordão "Olavo tem razão" foi cunhado para expressar que o escritor sempre acertou todas suas análises e previsões, porém, se assemelha na prática, mais a uma ode ao estilo Mussolini a sempre ragione, Mussolini tem sempre razão, frase usada com a mesma semântica para o ditador italiano das décadas de 1920 e 1930, protagonista de um dos regimes mais sangrentos da história junto com o regime alemão da mesma época. Foi essa direita que se arrogou do purismo conservador, mas agiu e age como revolucionária e promotora do caos. Esta direita foi a indutora de um movimento chamado bolsonarismo, na esteira da popularidade de Bolsonaro, tendo formado sua base político-ideológica e obtido grande protagonismo a partir da eleição de 2018 e durante o governo Bolsonaro. Vamos retratar aqui, de forma resumida e como linha do tempo, os fatos que ocorreram nos 69 dias que sucederam a eleição presidencial em segundo turno de 2022 vencida por Lula, focando na sequência de ações e eventos que culminaram na invasão e depredação das instalações dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, procurando mostrar a participação dessa direita no período. Dezembro de 2022. Primeiros dias. Depois de toda a provocação criada no mês anterior, dezembro se inicia com muita agitação e manifestações de indígenas e lideranças da direita nas ruas de Brasília, fortalecendo o movimento para que as pessoas saíssem da frente do Forte Caxias. O intuito era mostrar que não haveria perigo e que no quartel não haveria mais resultado, restando ganhar as ruas e fazer o movimento eclodir com força popular. Ficava claro o intuito de provocar uma comoção generalizada que levasse a um ato forte, de peso, como que a demonstrar às autoridades que o povo tomaria o poder em suas mãos a qualquer custo. Várias palavras de ordem eram recitadas nessas ocasiões com o objetivo de envolver emocionalmente os participantes e atrair cada vez mais gente. Dias 6 e 7 de dezembro, em carta do Povo Brasileiro. As lideranças envolvidas nos atos da direita promoveram um evento no Congresso para a leitura de uma carta intitulada Carta do Povo Brasileiro.
Mas fica evidente que se trata apenas e tão somente de um movimento ainda mais forte para extrapolar as manifestações dos quartéis para as ruas. Observa-se com grande clareza a liderança aparente da deputada Carla Zambelli, desde o final de novembro até este momento. Não é possível saber se essa liderança existia antes, porém, as pessoas envolvidas têm ligação com ela. A deputada foi portadora no dia 6 da notícia de que no dia seguinte essa carta seria lida na Câmara dos Deputados. De fato, isso ocorreu no dia seguinte. Lida por cacique Rony Pareci, Michael Sullivan, pessoa muito próxima do então presidente e do seu entorno, Bismarck Fugaza do Hipócritas e outras lideranças, são feitas várias exigências, estabelecidos prazos e consequências para o não atendimento. Mais uma vez as Forças Armadas estiveram em foco, sendo a última parte da carta destinada a elas exigindo que as mesas e o presidente se manifestassem no sentido de restabelecer a independência e harmonia entre poderes e punir autoridades da República, anular eleições e reeditá-las em votação não eletrônica, em papel. Ora, sabidamente, como envolvido, mesmo citado o presidente não era pressionado pelo povo, apenas as Forças Armadas, portanto, mais uma vez estava sendo jogado nos ombros dos militares um fardo que não é militar, mas político. As medidas exigidas das Forças Armadas, se executadas, configurariam vários crimes e consolidariam um golpe militar de Estado no Brasil. A carta, ainda, estabelecia a paralisação total do Brasil a partir do dia 10 de dezembro caso as exigências não fossem atendidas. Pergunta: esta carta é uma manifestação no sentido de deslegitimar o Estado brasileiro, conforme preconizado pelo senhor Alan dos Santos em live no mês de novembro? Vital lembrar que a deputada esteve por 16 dias nos Estados Unidos, reunida com Paulo Figueiredo e outros, quiçá com uma maleta, bem como visitando políticos e personalidades importantes da direita americana. Deputado, o que resolveu aqui? A pessoa queria entrar para ler uma carta. Eu fiquei sabendo que estava tendo essa espécie de tumulto ali fora, que muitas pessoas queriam entrar. E aí, como eu sei que eram patriotas, eu fui perguntar por que eles queriam entrar. Eles disseram que eles queriam dar uma coletiva de imprensa e ler uma carta do povo brasileiro para a imprensa. Então a gente remarcou para amanhã. Amanhã eles virão no culto evangélico aqui às 8h30. Não tem nada de baderna, eles não querem invadir, não tem nada disso. Eles vão participar do culto evangélico. E a hora que acabar o culto, entre 9h30 e 10 horas, eles vão ler uma carta do povo brasileiro para vocês da imprensa. Por isso eu já aproveito para convidar vocês da imprensa. Eu não sei o conteúdo da carta, mas vai ser lida ali em cima, num local onde vocês preferirem, tiver uma luz melhor para vocês poderem filmar, tá? Aproximadamente 10 horas. Esse culto será onde? O culto é o culto da Frente Parlamentar Evangélica. Então deve ser no plenário 2, né? Tá? Aí para quem puder estar aqui, de vocês da imprensa, puder estar aqui mais ou menos entre 9h30 e 10 horas, eles vão estar à disposição de vocês. Tá bom? Hoje, no dia 7 de dezembro de 2022, cacique Rony Pareci irá contribuir na leitura da carta que legitima a voz do povo brasileiro, ou melhor dizendo, dos patriotas brasileiros. Carta aberta às instituições democráticas brasileiras. Nós, povos patriotas brasileiros, há pouco mais de um mês, estamos nos manifestando de forma ordeira, pacífica e democrática, em frente aos quartéis generais, clamando unicamente por socorro. Somos milhões de patriotas espalhados por centenas de cidades brasileiras, que depois de anos sendo usurpados, enganados, ignorados e, por fim, censurados pelas instituições que deveriam nos representar, se veem encurralados, desesperados para terem seus direitos democráticos fundamentais respeitados. Supremo é o povo e, como tal, a fim de fazer cumprir a Constituição, conclama as instituições democráticas, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Presidências da República, enfim, e última, a instância, as Forças Armadas, para que o poder
garantidor, honrando a espada de Caxias. Socorram a pátria que juraram defender, até mesmo com o seu próprio sacrifício da própria sua vida. Decisões autoritárias que ferem o Estado democrático de direito têm impedido o povo de se expressar, ter ou emitir opinião ou até mesmo de se defender. O povo brasileiro gostaria de ter os mesmos direitos que alguns traficantes e certos presidiários possuem da Suprema Corte. Após uma série de medidas inconstitucionais que tornaram um desses presidiários apto a concorrer às eleições presidenciais de nosso país, assistimos, perplexos, a um processo eleitoral conduzido sem isonomia e escancaradamente parcial. Esses fatos, por si só, já confeririam a nós, o povo, o direito e a garantia de um novo pleito. Mas não, se não bastasse isso, o processo de apuração dos votos ainda foi manchado por uma série de denúncias de inconsistências que vêm sendo ignoradas pelo órgão que deveria zelar pela lisura e a transparência das eleições. Clamamos e aguardamos por mais de 30 dias uma manifestação do Senado, que é responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, do Presidente da República e das Forças Armadas Brasileiras, de quem espera-se que tenham o entendimento do seu dever constitucional de garantir a independência e a harmonia entre os poderes. A eminência da diplomação do ex-presidiário ao cargo máximo da nação, decorrente de um pleito invalidado pelos diversos fatores já mencionados, abrevia a necessidade de que providências sejam tomadas. Portanto, através desta carta, estamos estabelecendo o dia 7 de dezembro de 2022, hoje, para que o Senado dê prosseguimento aos processos de impeachment dos ministros da Suprema Corte responsáveis pelo esfacelamento da nossa Constituição. Estabelecemos também o dia 8 de dezembro de 2022 como prazo máximo para que o Presidente da República e ou Forças Armadas se manifestem na direção de restabelecer a harmonia e independência entre os poderes, punindo aqueles que deliberada e recorrentemente vêm violando a nossa Constituição, a olhos vistos. Anular o pleito manchado pela falta de isonomia e pela parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral, que, entre outros equívocos, ignorou o radiolão, maior escândalo eleitoral de favorecimento de um candidato em detrimento do outro. Além de diversos indícios de inconsistências nas apurações dos votos. Estabelecer novas eleições transparentes a se realizarem através do voto em cédula de papel, conforme preconizado na nossa Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 10. E também na Lei 4.737 de 65, Código Eleitoral, e na Lei 9.504 de 97. Caso não haja nenhuma posição do Senado Federal até a data de 7/12/2022, hoje, e do Presidente da República ou Forças Armadas até a data de 8/12/2022, nós, o povo, sob a égide da soberania que nos pertence, passaremos a adotar medidas com impacto nacional. E dessa forma, estabelecemos a data de 10/12/2022 para a tomada de Brasília e a paralisação de todo o Brasil. Esse movimento terá dia para começar, mas não
para terminar, até que sejamos ouvidos e atendidos em nossos pleitos. A partir dessa data, 10/12/2022, estaremos organizados em milhões de patriotas, reivindicando que o nosso país seja devolvido a quem ele pertence. O povo em Brasília, esperamos que a partir desse dia, enquanto durar este movimento orgânico, popular e democrático, as forças auxiliares, que também assistem há anos o autoritarismo judicial, do qual nos tornamos reféns, não cumpram ordens ilegais para destruir o movimento, já que também estamos lutando pela sua liberdade. Já estamos vivenciando no Brasil um estado de exceção e precisamos que as autoridades busquem ações para restabelecer a ordem constitucional, a independência e a harmonia entre os poderes e o livre exercício dos direitos fundamentais. Confiamos que as Forças Armadas se posicionarão ao lado do povo brasileiro, não assistirão passivos o clamor de milhões de famílias e, por fim, que não admitirão assistir os seus oficiais prestando continência a um criminoso condenado ou ficar a pátria livre. Assinado o soberano e supremo povo brasileiro. – 9 de dezembro, Bolsonaro rompe o silêncio. Depois de mais de 40 dias em silêncio, o então presidente da República resolve receber o povo que se acumulava em frente ao Palácio do Alvorada. É importante lembrar que as lideranças da direita estavam convocando para um ato grandioso na esplanada dos ministérios a ser realizado no dia 10 de dezembro, na esplanada, em frente ao Congresso Nacional. Pois, no dia anterior Bolsonaro resolveu conversar com o povo que, induzido por lideranças como Oswaldo Eustáquio, Grupo Hipócritas, Carina Belomé, Paulo Generoso, Cacique Sererê, dentre outros, começava a sair da frente dos quartéis e o primeiro destino considerado seguro era o Alvorada. Bolsonaro os recebeu e fez um discurso falando dele, das Forças Armadas e do povo, como sendo este o direcionador dos destinos dele, das forças e do país. Acompanhe os vídeos com partes do discurso. Voltou a admirar sua bandeira. O povo voltou a acreditar que o Brasil tem jeito. Não é fácil você enfrentar todo um sistema. A missão de cada um de nós aqui não é criticar, é unir. Muitas vezes vocês têm informações que não procedem. Pelo cansaço, pela angústia, pelo momento, passam a criticar. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, total. Eu não consigo. Ser o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à Constituição, e são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Quantas vezes eu disse, ao longo desses 4 anos, que temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. O povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara e o Senado são vocês também. Se temos críticas, erramos. Nunca é tarde para acordarmos e sabermos da verdade. Logicamente, quanto mais tarde você acorda, mais difícil é a missão. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Não é
é jogar a responsabilidade para uma pessoa. Eu sou exatamente igual a cada um de vocês que está aqui. Temos sangue, carne, osso, sentimentos. Não somos um amontoado de moléculas ou átomos. Que temos alma, temos sentimento. Estamos aqui por algo divino. Glória a Deus. Não tem outra explicação. Estamos sendo provados aqui na Terra. E esse momento de provação não é fácil. Estou há praticamente 40 dias calado. O Brasil está pronto para dar um salto. E o que aconteceu? Vamos roubar. Aconteceu, roubamos que a gente não esperava, em umas condições normais. Aconteceu. Nunca vi no mundo o povo ir à rua para um presidente ficar. Amém. Eu só vi, ao longo de 67 anos, o povo ir às ruas para tirar presidente. Eu nunca vi para ficar. Fica, Bolsonaro. Não tenha dó do sangue que vai escorrer, o povo sabe, Bolsonaro. Eu perguntava, o poder emana do povo? Sim. Depende de quem o povo escolhe para representar. Não, presidente. Escolheu o senhor. Emanasse do povo, somente pelo povo, Cuba não teria uma ditadura, e nem a Venezuela. Devemos ver o que aconteceu em outros países. Devemos ver o que aconteceu em outros países. Nada está perdido. Amém, Bolsonaro. Não somente com a morte. Glória a Deus! A gente apoia você. E a gente é você. Silêncio! Pelo amor de Deus. Ô, gente, nunca saí dentro das 4 linhas da Constituição. E acredito que a vitória será também dessa maneira. Calma, gente. Calma, gente. Dou a minha vida pela minha pátria. E nós também. Nós também. Nós também, Bolsonaro. Não nos resguarde, que vai ser muito pior na mão do comunismo. Silêncio. A vida física não é se matar pela pátria e trabalhar. É natural. E cada um vê o que ele pode, de fato, fazer pela sua pátria. Algumas pessoas aqui na frente, eu reconheço, o que já perderam, o que poderão perder mais ainda. 10 de dezembro, em manifestação. Já sob forte desconfiança de que as lideranças queriam induzir o povo a, em saindo do QG, ficasse vulnerável à infiltração, ação policial ou provocações, o que poderia redundar em atos de violência. A ativista Karina Belomé pronunciou-se, ainda no dia 6 de dezembro assim: se for para aceitar tudo que estamos vivendo sob o comando do STF e nossas liberdades sendo massacradas, então eu aceito uma guerra civil. Ponto. Este texto foi postado no Twitter, na conta da ativista. O clima cheirava a uma repetição do que ocorrerá em 2020 no Capitólio, em Washington, Estados Unidos, com invasões de prédios públicos, quebradeira e violência. Muitos ativistas vieram às redes sociais rebater esse temor. Nesse clima foram realizadas várias manifestações por todo o Brasil e em Brasília ficou muito, mas muito aquém do esperado. As lideranças da direita citavam uma previsão de 2 a 3 milhões de pessoas. No entanto, muitas caravanas chegavam na cidade, vindas de todo o Brasil, mas se instalavam no QG do Exército. 11 de dezembro, o Bolsonaro reaparece no Alvorada. Porém, desta feita o então presidente não discursou, apenas cumprimentou as pessoas, participou da cerimônia militar de arriamento da bandeira, abraçou crianças e andou pela área.
12 de dezembro, o vandalismo. Magno Malta grava vídeo de convocação. O senador eleito pelo Espírito Santo, Magno Malta, soltou nas redes sociais um vídeo conclamando o povo a agir, incentivando as pessoas a deixarem a tranquilidade e partirem para a ação e, no caso, paralisar o país numa greve geral. Estaria, o senador, cumprindo o rito proposto por Alan dos Santos, o Maleta, ainda em novembro de 2022 com relação ao povo declarar a deslegitimação do Estado brasileiro, com desobediência civil e paralisação total? Buscamos legitimidade em Deus, mas agora a legitimidade tem que ser dada por nós. Se nós queremos o Brasil dos brasileiros, esse país conservador, somos nós que temos que agir. Ulisses disse, só o povo pode ajudar o povo. E chegou a hora do povo. Nós somos um povo patriota, amamos esse país, somos pacíficos. Não queremos violências, não somos esquerdistas, não somos comunistas, mas precisamos de uma ação dura, desde o profissional liberal, desde aquele que é do agronegócio ao caminhoneiro, para que nós possamos dar uma resposta nesse momento importante para salvar o país dos nossos filhos. Que Deus abençoe o nosso dia. Bolsonaro novamente no Alvorada. Mais uma vez o então presidente aparece junto ao público no Alvorada sem, no entanto, se pronunciar. Marcou essa oportunidade a oração do padre Genésio que, ao lado de Bolsonaro, fez agradecimentos a Deus, fez várias bênçãos e uma em especial às Forças Armadas. Nesta, o padre pediu que Deus desse inteligência aos militares para que nunca prestassem continência para um bandido safado. Foi mais um ato explícito da direita, colocando o povo para pressionar as Forças Armadas. O então presidente, como capitão do Exército, sabe muito bem que militares prestam continência ao posto, graduação e às autoridades, jamais às pessoas, independente do que sejam. Se estiverem investidas de autoridade legalmente estabelecida, a continência é um dever esculpido nas leis e regulamentos castrenses. As pessoas, por desconhecimento e induzidas por mal-intencionados, acabam exigindo dos militares revolta, insubordinação, motim, revolução para evitar prestar continência, ou seja, para evitar a chegada ao poder de um condenado e prestar continência a ele, os militares devem cometer crimes graves? O senso comum é que um processo eleitoral viciado teria levado a isso, portanto seria legítimo, posto que poder do povo, os militares assim procederem. Ocorre que os militares deram ao poder político todas as ferramentas para que este tomasse a frente da resolução desta questão, pois o poder do povo é exercido por seus representantes, não por seu braço armado, destinado à defesa e não ao ataque em nome do povo. Por qual razão então o presidente calou-se e permitiu que o padre fomentasse esse entendimento totalmente incorreto e gerador de pressões indevidas aos militares? Bem, a razão não se sabe, o fato é que assim agindo ele permitiu que a pressão baseada em argumento falacioso ganhasse corpo. Outra cena marcante e cheia de significado para os eventos futuros foi o abraço que Bolsonaro deu no filho do cacique Sererê, tendo recebido do garoto um cocar posto em sua cabeça pelo menino. O gesto é emblemático porque pouco depois o cacique seria preso quando se deslocava, já fora da área próxima ao palácio residencial. de militar. A vida de político. Senhor. Que o Bolsonaro. Nunca perca. A sua essência. Que é ser a cara. De todo o Brasil. Do norte e do sul. Do leste e oeste. Dos recursos humanos.
da vida. Estou presente aqui, presidente, com toda a franqueza de um padre. Eu represento o padre católico, o pastor evangélico, todos aqui. Pelo amor que o senhor tem em Deus. Não decepcione essas crianças. É o Brasil presente. Ave Maria, cheia de graça. Quero uma bênção especial, mas fale de coração. Abençoai, Senhor. As nossas Forças Armadas. A maioria absoluta. A bandeira do Brasil. Abençoai nossos soldados. Oficiais. Praças. Suas famílias. Senhor, dai coragem a eles. Inteligência. Para que nunca prestem continência. Para um bandido safado. Em nome do Pai. Sererê preso e atos de vandalismo. A essa altura do campeonato, o contingente de pessoas que transitava fora da área segura do setor militar já era considerável, garantindo o intento dos líderes da direita que, embora não tenham obtido sucesso total em esvaziar a área militar, logrou êxito em arrastar uma quantidade grande de pessoas. Nessa senda, após a prisão do pastor e cacique, um bom número de pessoas dirigiu-se à sede da Polícia Federal, tentaram adentrar ao prédio e houve uma série de ataques a carros, ônibus e atos de violência que se espalharam pelos arredores. Não se sabe ao certo se quem executou os atos de vandalismo era do grupo da direita ou infiltrados. O fato, porém, é que vários militantes, influenciadores e lideranças estavam no local. Viralizou um vídeo do youtuber Alan Frutuoso correndo pelas ruas da cidade, gritando que havia guerra em Brasília, com muito tiro e tal. Os temores de atos violentos com o uso do povo inocente como bucha de canhão ganhava contornos de realidade, mas o pior ainda estava por vir. Eles sequestraram o cacique e ordem absurda não se cumpre. Aquele cara, aquele branquinho de óculos já estava mandado. Ele dentro do carro já estava com uma cara de mal, já sabia o que estava fazendo. E nem... Não, eles não estavam caracterizados e nem o carro caracterizado. Isso é sequestro. Não tem mandado. Você estava na hora que aconteceu a prisão dele? Eu, por acaso, entrei no ônibus para pegar carona para ir para o acampamento. E o cacique estava na picape na nossa frente. E dois carros apontaram a arma pro ônibus, mandaram o ônibus parar e fecharam a picape. Agora, gente. E mandaram a picape seguir eles. Nós viemos seguindo eles. Porque eles podiam matar o cacique, a gente não sabe. Sim. Porque a gente não viu o carro. Não viu quem era dentro do carro. Então podia ser um sequestro para matar o cacique e a família dele. E foi isso que a gente veio atrás. Aí quando chegou aqui, a gente nem sabia que prédio é esse. É a administração da Polícia Federal e trouxeram ele pra cá. Certo. Não tem nenhum documento, não tem nenhum mandado, não falaram nada com ele, simplesmente pegaram todo mundo que estava dentro do carro. Então, eles não vieram com carro caracterizado, eles não tinham nem crachá no peito, dentro do carro não tinham. Não tinham. Vai vir polícia. Eles apontaram para o ônibus abrir para eles poderem fechar. O cacique acabou de chegar aqui para dar um reforço porque prenderam o pastor de Sererê. E agora eles estão querendo saber o que aconteceu nesse momento. Carros, um preto e um branco. Se eu não me engano,
um sedã branco, 2 brancos, um preto e um branco. E eram quatro em cada um. Eles não estavam caracterizados, não estavam fardados e não falaram o que era. Começou a covardia! Eu tô pouca tudo igual! Tudo aqui! Tudo vermelho! Tudo vermelho! Eustáquio e Hipócritas tentam se refugiar no Alvorada. Não se sabe se eles chegaram a estar presentes nos eventos do centro da cidade, mas enquanto a coisa ficava quente para aqueles lados, eles foram pedir refúgio no palácio residencial da presidência, sendo que, conforme imagens em vídeo, os mesmos foram recebidos no interior da área do palácio. Conforme esperado, essa gente insufla, mas quando o bicho pega, fogem. A impressão que ficou é que eles queriam envolver o então presidente nos eventos ocorridos naquela noite, porém, talvez tenha sido outra coisa. A pergunta que fica, depois que Bolsonaro ficou 40 dias em silêncio, falou no dia 9, incentivando o povo a fazer a sua parte pela pátria, reapareceu no dia 11 em cerimônia da bandeira no Alvorada, reapareceu novamente neste dia 12, tendo a oração do padre com especial atenção e pressão às Forças Armadas, recebimento de uma coroa do filho do Sererê, o que o então presidente tinha em mente naquele momento de comoção popular. Bravo! Ai! Agora 12 de dezembro, às 20 horas. Gente, 12 de dezembro, às 20 horas. Deixa andar. Divulga assim, eu posso falar? Ouça a minha opinião, posso falar? Você não gosta aqui. Não é. Pois não, senhor. Diplomação dos eleitos. Importante salientar que a diplomação de Lula e Alckmin foi realizada exatamente no dia 12 de dezembro, antecipada pelo TSE a pedido da chapa eleita. Seria coincidência todos esses fatos terem ocorrido justamente nesse dia? 15 de dezembro, nova convocação. O objetivo, agora, era realizar uma grande manifestação nacional nos dias 18 e 19 de dezembro, chamada de o Novo 7 de Setembro. A ideia era um último ato em desagravo à situação do país, especialmente quanto ao resultado das eleições tidas como ilegítimas pela população, e cobrar, mais uma vez, ação das Forças Armadas para resolver o problema. Aproximava-se o dia da posse do governo eleito e a indignação, canalizada erradamente para as Forças Armadas, também. Desta vez, diante do que aconteceu em Brasília, dia 12, a convocação era para realizar manifestações somente em frente aos quartéis. Mas era só enganação, pois o pior ainda estava por vir. De setembro, próximo domingo, dia 18, segunda-feira, 19, vamos nos encontrar na porta do QG de Brasília. Vamos nos encontrar na porta do Exército. Por favor, repliquem. Por favor, os influencers, a boa mídia,
se você pensa na sua pátria, se você sabe do que o PT fez, do que a esquerda fez com o Brasil, com outras nações, por favor, replique então esse convite. Próximo fim de semana, Brasília, lotemos a nossa pátria, nossa bandeira jamais será vermelha. Amém. Viva o Brasil! Viva, Viva Deus! Viva, Viva a liberdade! Viva! 17 de dezembro, em vídeo emblemático de Wesley Ross. O pastor Wesley Ross é uma liderança ativa no seio da direita, com grande trânsito junto ao SPR. Foi convidado pessoalmente por Bolsonaro para concorrer a um cargo eletivo. Disputou as eleições como candidato a deputado federal pelo PL por São Paulo, porém, não foi eleito. O vídeo de autopromoção tem, no final, imagens da invasão do Palácio Presidencial do Sri Lanka ocorrida em meados de 2022 e, logo na sequência, uma imagem dele e de Bolsonaro com os dizeres: "Falta pouco, para a liberdade do Brasil", e "O Brasil é Bolsonaro". O que Wesley tentava dizer naquele ponto do vídeo? Haveria algo que pudesse pressupor uma ação libertadora, uma revolução? Era uma conclamação ao povo para uma revolução? O povo acreditou, sempre induzido pela militância de direita, que as forças armadas agiriam para salvar o Brasil, porém sem jamais dizer o que seria feito, nem como. Em janeiro, o hipócrita Bismarck Fugaza vai fazer um vídeo sobre o Sri Lanka conclamando as pessoas, e no final vai dizer: "E aí, você topa?" Então, havia algum plano revolucionário em curso? O povo estaria sendo envolvido nesse eventual plano? – 21 de dezembro, Eustáquio e hipócritas fogem do Brasil. Os soldados da direita só existem no discurso e na retórica, quando a coisa aperta, fogem. Temendo prisão, a turma foge de avião para destino ignorado. Alegando estarem indo cumprir uma missão de importância vital para o Brasil, os fujões postam um vídeo que seria cômico se não fosse trágico, posto que enganaram as pessoas, fizeram elas saírem dos quartéis e fugiram. Na verdade, a missão deles estava cumprida, mas será que eles sabiam o que aconteceria nos próximos dias, por isso vazaram para não serem envolvidos? E meus amigos, aqui é o jornalista Oswaldo Eustáquio, Paulinho do canal Hipócritas, Bebê também. Estamos indo para a missão mais importante da nossa vida, sem dúvida, né, Paulo? Com certeza. Nenhuma dúvida disso, não? Não. Mais importante da história, da nossa história e provavelmente do Brasil. E a gente vai contribuir com um grãozinho de areia para a vitória. Eu confio no capitão. Também. Deus abençoe, gente. Tamo junto. 24 de dezembro, um atentado fracassado. A posse do governo eleito já era uma realidade, vários líderes jogavam a toalha, atribuindo a culpa do fracasso às Forças Armadas. Paulo Generoso, em vídeo, disse para as pessoas irem para casa, deixarem os quartéis e passarem as festas de final de ano com parentes e amigos. Mas era blefe? Não se sabe. O fato é que uma tentativa de atentado com explosivos foi realizada próximo ao aeroporto de Brasília no sábado, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Posteriormente, foram presos George Washington de Oliveira Souza e Alan Diego dos Santos Rodrigues. Estes dois participaram da audiência pública no Senado no dia 30 de novembro de 2022. Alan Diego supostamente esteve na manifestação dos indígenas no mesmo dia 30 de novembro, conforme flagrante em vídeo. É importante entender que atentado com explosivos é considerado um ato de terrorismo, tenha sido bem sucedido ou não, neste caso tentativa de ato terrorista. É isso que a direita brasileira pretende ser? Ou essas pessoas eram infiltrados? O tempo e as investigações trarão as respostas.
27 de dezembro, Ernesto e o caos. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, solta um vídeo falando que o brasileiro não pode temer o caos, incitando a população à anarquia. As palavras de Ernesto têm um sentido totalmente revolucionário, de cunho libertário, ou seja, provocar o caos para dele surgir uma nova ordem, a síntese do que Alan dos Santos dissera sobre a deslegitimação do Estado brasileiro. Cabe aqui lembrar as palavras de Roberto Jefferson que, quando preso pela vez primeira, no âmbito dos inquéritos do STF, escreveu uma carta na qual dizia em um dos trechos: o Bolsonaro deveria ter aprofundado a ruptura, os choques seriam intensos, como o rugido das ondas que ribambam nas paredes rochosas dos litorais. Mar ressaqueado até que passasse esse ciclo da lua. Quando tudo seguiria o ritmo de uma nova liderança. Bolsonaro não gerou caos, as Forças Armadas não o fizeram, tampouco. E não permitiriam, como não permitiram quando Dilma tentou, se Bolsonaro tentasse colocar o país nessa aventura catastrófica. Só nos devaneios dos autoritários é que o caos resolve, só na mente doentia deles é que guerra, dor, sofrimento provocado deliberadamente, são solução para alguma coisa. Até porque, os militares já haviam colocado nas mãos do poder político as ferramentas necessárias para a ação dos representantes do povo. Porém, estes a ignoraram porque não queriam verdadeiramente resolver o problema, mas se beneficiar politicamente. O caos serviria para apressar a fragilização do país, a destruição das Forças Armadas, pois seriam promotoras desse caos. Assim, o Brasil ficaria em condições de ser entregue ao protetor, aquele país no qual o então presidente se refugiou 3 dias mais tarde. Assim, não tendo êxito com os militares, partiram para incitar diretamente o povo, como Maleta no fizera e Ernesto neste vídeo. Eu acho que a gente precisa mergulhar no caos para se livrar dele. Se nós tivermos muita pressa em voltar à normalidade, voltar aí a uma ordem, né, que na verdade é uma ordem do corruptariado, uma ordem da bandidagem, aí que a gente não vai sair nunca mesmo, né? Existe sempre essa tentação. Bom, entre a desordem e uma ordem estabelecida pelos bandidos, de repente é melhor a ordem dos bandidos. E aí você entra no sistema deles. Então, eu acho que a gente não pode ter medo do caos. É preciso enfrentar tudo que está por vir para que possamos ter uma solução de uma nova ordem, né? De uma ordem verdadeiramente livre, verdadeiramente democrática. 30 de dezembro, o melancólico fim do governo Bolsonaro. Despedida, live e saída francesa. Bolsonaro realiza sua última live no seu canal do YouTube, isso mesmo, em vez de um pronunciamento em cadeia nacional, no penúltimo dia de seu governo, Bolsonaro opta por uma live direcionada aos seus seguidores em vez de atingir todo o Brasil com um pronunciamento. Desfila seus grandes feitos como governante, inegáveis, pujantes, definitivamente representativos do melhor governo de um presidente pós-proclamação da República, considerado até melhor do que o modelo inspiratório, governo Médici, aquele do milagre brasileiro. Contudo, no fim, afirma que tentou de tudo, fez o que pôde, mas, mesmo dentro das 4 linhas é preciso apoio, disse. Ao não citar de quem teria faltado o apoio e não ter tocado no nome das Forças Armadas, deixou a militância à vontade para continuar e aprofundar o linchamento institucional iniciado pelo Paulinho e sua turma, ainda em novembro. Terminada a live, foi para a base aérea de Brasília e rumou para os Estados Unidos no avião presidencial. Torna-se imprescindível lembrar que o país que mais pressionou Bolsonaro a aceitar o resultado das urnas foi os Estados Unidos. Tendo feito isso com Vitória Nuland, subsecretária de Estado para Assuntos Internacionais, com o diretor da CIA, William Burns, com o secretário de Defesa, Lloyd Austin, com Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca e como país que chefiou a missão da OEA que certificou, validou o processo eleitoral brasileiro. Além de ceder aos desejos americanos de que ele aceitasse o resultado das urnas, foi buscar refúgio justamente naquele país e se juntar com o grupo olavista lá residente, Paulinhos e Maletas da Vida. Também foi fazer política, aliado ao ex-presidente americano Donald Trump e ao trumpismo, tendo participado de eventos ligados ao conservadorismo trumpista, como Turning Point USA e CEPAC. A única coisa que os Estados Unidos, sejam republicanos, trumpistas ou democratas, querem do Brasil é o Brasil, torná-lo um escravo, um protetorado subserviente. O quadro que esteve na frente agora, a partir de 1 de janeiro, não é bom. Não é por isso que a gente vai jogar a toalha, deixar de fazer oposição, deixar de criticar, deixar de conversar com seus vizinhos agora com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento. E o que nós queremos? Eu vou dizer que fui o melhor presidente do mundo? Não vou dizer isso. Dei o meu sangue ao longo desses 4 anos. Aqui do meu lado tem uma piscina enorme, olímpica. Se eu entrei 20 vezes nela ao longo desses 4 anos, foi muito. Se eu participei de 10 churrasquinhos aqui do lado, aqui ao longo desses 20 anos, desses 4 anos, foi muito.
é trabalho de domingo a domingo. Não estou reclamando. Fui voluntário a ser candidato a presidente da República. Não sei o que aconteceu em mim. Foi um chamamento de Deus, talvez. Se lance candidato, deixa o resto comigo. E quem acredita em Deus, sabe que para ele tudo é possível. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis da Constituição. Nós sabemos dar valor à liberdade que eles têm. Que se o outro lado aqui tivesse do outro lado, essa liberdade tinha ido embora há muito tempo. Certo? A mensagem que eu passo para vocês é um momento triste para milhões de pessoas, alguns outros estão vibrando, mas é a minoria. É um momento de reflexão. Tem gente que deve estar chateada comigo, devia ter feito alguma coisa, qualquer coisa. Eu não poderia fazer o que o outro lado fez. E digo, para você conseguir certas coisas, mesmo dentro das 4 linhas, você tem que ter apoio. Não é momento de procurarmos responsáveis pela situação que está acontecendo. Todos nós, sem exceção, somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Não é o caso de ficar atacando pessoas, instituições, grupos, seja o que for. Quando a situação está difícil, tem que buscar apoio, ajuda. Trazer gente para o nosso lado. Comentários. Este é um trecho muito importante da live, onde o então presidente faz algumas colocações dignas de reflexão. O cenário não é bom, vamos fazer oposição. Neste momento Bolsonaro sepulta qualquer chance de contestação da eleição, materializa a aceitação do resultado. Dei o meu sangue, inegável que ele se dedicou de corpo e alma para bem governar o Brasil e o fez, com todo o mérito, sofreu sim e muito com o assassinato constante de reputação. Então, por que não continuou por aqui, fazendo imediatamente oposição? Ok, merecia descanso, que o fizesse em solo nacional. As Forças Armadas dispõem de instalações extremamente aprazíveis e as franqueariam com toda certeza ao ex-presidente. Poderia ser preso? Ora, ou ele nunca mais volta ao Brasil, pois se o risco existe, independe do tempo que ele passará fora do país. A viagem soou como fuga, lamentavelmente. Tem gente chateada comigo, muitos cobraram que ele fizesse algo, qualquer coisa. Mas as cobranças sempre foram no sentido de usar as Forças Armadas e de forma ilegal. Só haveria uma forma legal de fazê-lo, do ponto de vista do Executivo, descumprir desmando do Judiciário ou contestar a eleição exigindo a investigação solicitada pelo Ministro da Defesa. Ele, junto com a base parlamentar, teriam total legalidade e indubitavelmente contariam com a massa, com o povo. Provocando conflito, estabelecendo anomia entre o poder político e o judiciário, aí sim criar-se-iam as condições para uma ação militar de reposicionamento de atribuições à luz da Constituição. Ao dizer que, para conseguir certas coisas, mesmo dentro das 4 linhas, tem que ter apoio, mas não declarar de quem faltou esse apoio, ele escancarou a porta para a militância olavista partir para cima dos generais tidos como traidores e esculachar as Forças Armadas. Depois ele emenda dizendo que não era o caso de acusar ninguém e dizendo que todos são responsáveis, generalização que passa batido pelos detratores que apontaram somente um responsável, Forças Armadas e atacaram a reputação de vários generais. Se todos são responsáveis, há parcelas de maior ou menor responsabilidade e aos políticos de direita cabe uma enorme parte, pois durante 4 anos no parlamento não agiram como deveriam. Exemplo latente foi ignorar completamente a delação de Hugo Carvajal que poderia colocar na ilegalidade todos os partidos do Foro de São Paulo. Exigiu-se ação das Forças Armadas contra o Foro, mas quando os políticos tiveram a bala de prata, a ignoraram porque nunca desejaram verdadeiramente destruir a esquerda como sempre disseram, mas usá-la como palanque ideológico e político-eleitoral para o projeto de poder deles. Resumo. No geral disse muita coisa certa, falou dos grandes feitos, mas requentou uma luta do nós contra eles, do bem contra o mal, do somos maioria, eles a minoria, parece, esquecendo que ainda era presidente de todos os brasileiros. Aceitou as urnas e a pressão estrangeira, deixou as Forças Armadas pagarem o pato, fomentou uma polarização que faz muito mal à população e deveria ser somente política, mas não foi essa a conotação não só da live, mas de todo o governo. No fim, ficou a sensação de que ele realmente fugiu enquanto muitas pessoas continuavam com esperanças na frente dos quartéis.
31 de dezembro, o pronunciamento do vice-presidente. Coube, então, ao vice-presidente Hamilton Mourão, fazer as honras da casa. Circunspecto, aparentando até alguma irritação, o general fez um discurso bastante eloquente. Foi duro ao apontar que as Forças Armadas pagaram o pato, tendo sido consideradas lenientes por um lado e acusadas de preparar um golpe, por outro. Foi igualmente duro ao dizer que lideranças que deveriam apaziguar os ânimos no país trataram de acirrá-los quer pelo silêncio, quer pelo protagonismo inoportuno e deletério. Destaca-se essa parte do pronunciamento, na qual retrata os motivos da desconfiança da população que a faz canalizar para outros agentes públicos aspirações que, no regime vigente, carecem de lastro legal, disse referindo-se indiretamente às Forças Armadas, induzidas por falsários a acreditar que elas fariam saneamento do desequilíbrio institucional em curso. Faz-se mister destacar que, embora o desequilíbrio seja flagrante, é um desequilíbrio consentido, uma vez que um poder tem predominado sobre os demais que têm aceitado sobreposições e usurpações de atribuições do poder dominante. Muito obrigado por teu voto. Desejo concitá-los a lutar pela preservação da democracia, dos nossos valores, do Estado de Direito e pela consolidação de uma economia liberal, forte, autônoma e pragmática, e que, nos últimos tempos, foi tão vilipendiada e sabotada por representantes dos 3 poderes da República, pouco identificados com o desafio da promoção do bem comum. A falta de confiança de parcela significativa da sociedade nas principais instituições públicas decorre da abstenção intencional desses entes do fiel cumprimento dos imperativos constitucionais, gerando a equivocada canalização de aspirações e expectativas para outros atores públicos que, no regime vigente, carecem de lastro legal para o saneamento do desequilíbrio institucional em curso. Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social e, de forma irresponsável, deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta. Para alguns por inação e para outros por fomentar um pretenso golpe. As falas do ex-presidente no dia anterior, embora caminhavam no sentido de que nós não poderíamos nos igualar a eles, visto que somos cumpridores das leis e eles usam e abusam de expedientes os mais diversos, é totalmente dissociada dos que o cercam e de quem ele nunca se afastou, tampouco recriminou por apologia ao revide na mesma moeda, uso das mesmas armas do inimigo, por comportamentos sectários, revolucionários e de repúdio ao contraditório. O seu último ato, mesmo com palavras contrárias, acaba referendando tais posturas, pois preferiu falar aos seus apoiadores, em vez de se dirigir a todos os brasileiros em cadeia nacional. Era momento de falar à nação, assim como fez o vice-presidente, era momento de sair de cabeça erguida, por mais que doesse e sabemos que doía e muito, mas nessas horas é o chefe da nação quem deve falar, não o político que olha para o seu quintal ideológico. Sair do país e deixar um povo ainda esperançoso, sequioso de uma posição firme do líder político de maior envolvimento popular dos últimos tempos, soou para muitos como abandono, como serem deixados à própria sorte. Indiretamente, isso colaborou para o que se deu no dia 8 de janeiro, pois o povo se viu não só em desespero, como vulnerável aos desprezíveis apologistas do caos, aos infiltrados e ao efeito manada que se deu naquele triste episódio que marcará a história brasileira negativamente. A posse do governo eleito e legitimado pelos políticos da direita, incluindo o ex-presidente, se deu em meio à tristeza, desolação e indignação de uma grande parcela da população e contribuiu ainda mais para o ambiente que redundou no 8 de janeiro.